Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hércole, dando continuidade aí à resolução da FUVEST 2025, segunda fase. E nesse vídeo eu trouxe uma questão interessante de matemática financeira, em que ele definia aí o sistema Price de financiamento. Então, vou compartilhar, como de costume, com vocês. Vem comigo. Se você ainda não está inscrito aí no meu canal, ó, tá aqui do ladinho, Matemática Pode Ser Fácil. Se inscreva. Se gostar do vídeo, deixa um like. Se fez essa prova, achou essa questão difícil ou fez numa boa, põe no comentário aqui embaixo e a gente vai trocando figurinha. Então vamos lá? Então, ela veio ali, ó, na FUVEST 2025, segunda fase, segundo dia. Ela veio como questão número 4 de matemática, M04, e ele definia assim, ó. O sistema Price, também conhecido como sistema francês de amortização, é um modelo muito utilizado para financiamentos, como os de celulares e veículos. A principal característica desse sistema é que as parcelas são fixas durante todo o período do financiamento. Ou seja, o valor que se paga periodicamente é o mesmo do início ao fim. A parcela do financiamento no sistema Price é composta por duas partes, amortização e juro. Nesse sistema, ao longo do tempo, o valor pago a título de juro diminui à medida que o valor pago a título de amortização aumenta, mantendo o valor total da parcela constante conforme o modelo matemático. Só fazer um parênteses aqui, quando ele fala que ao longo do tempo o valor pago a título de juro diminui à medida que o valor pago a título de amortização aumenta, isso quer dizer o seguinte: no começo, você está pagando mais juros do que você está diminuindo a tua dívida, tá? E isso vai decrescendo no decorrer do pagamento aí do financiamento. Então, vamos lá. Então, o valor está aí, V, em que V corresponde a um valor total financiado, J representa a taxa de juro cobrada mensalmente, N é o número de parcelas mensais a serem pagas e P é o valor de cada uma das parcelas. O valor de N é o número inteiro, dado que é o número de parcelas do financiamento. Contudo, ao modelar matematicamente tal problema, pode-se deparar com valores não inteiros. Existem calculadoras que, por exemplo, mesmo para que o valor modelado matematicamente para N não seja inteiro, apresentam como resposta padrão N como sendo menor inteiro maior que o valor obtido com o modelo matemático. Em outras palavras, um financiamento deu 27,3, a calculadora vai dar como resposta 28, porque 27 não é suficiente para fechar tudo. Ok? Bacana. Por exemplo, considerando o valor financiado de 19 mil, que será cobrado a uma taxa de juro de 1% ao mês, com parcelas fixas de R$ 500, a calculadora apresenta como solução n igual a 49. Então, vamos lá, vamos continuar. Trouxe aí a expressão que define aí o valor. Então, vamos lá. Supondo a ausência de juro, ou seja, uma taxa de juro de 0% ao mês, em quantas parcelas de R$ 500 poderia ser quitado o financiamento de 19 mil? Gente, essa questão você poderia fazer diretamente. Tem juro? Não. 19 mil. Quantas parcelas de R$ 500? Uma 500. Duas, 1.000. 19 mil, pega o 2 e multiplica por 19. 38 parcelas. Mas o que é interessante, olha para a expressão que ele deu. Se você quiser colocar bonitinho, né? Ó, o valor não é a parcela sobre um mais juro. Aqui é interessante comentar. Isso aqui está elevado à primeira potência, porque você vai demorar um mês só para pagar isso.
Isso está elevado ao quadrado porque você vai demorar 2 meses para pagar isso. Esse está elevado ao cubo porque você vai demorar 3 meses para pagar isso. E assim por diante, até a última, que é no prazo N, está demorando N meses para pagar aquilo. Dessa expressão para essa, a única coisa que ele fez, ele colocou P sobre 1 mais J em evidência, e sobrou essa expressão aqui toda. E nesse caso, ele quer um pagamento de 19 mil, a um juro de 0% ao mês, então tudo que é J vai zero, a uma parcela de R$ 500, que está em cima. Então, vamos lá? 1 mais 0, 0. 1 mais 0, desculpa. 1 mais 0, 1. 1 mais 0 é 1, ao quadrado é 1. 1 mais 0 é 1, ao cubo é 1. Então, essa soma aqui vai dar o quê? 19. Como tudo é 500 dividido por 1, e você tem N parcelas, porque N parcelas vai de 1 até N vezes 500. E aquilo que eu comentei no começo do exercício. Se não tem juro, em quantas parcelas você paga 19 mil, sendo cada parcela igual a R$ 500? É só dividir. 19 mil por R$ 500. Eu daria uma dicasinha aí, ó. Dobra em cima, dobra embaixo, ficaria 38 mil por 1.000, que dá 38 parcelas. Esse é o item A. Talvez a expressão assusta um pouquinho, mas é uma questão que mais direta. Vamos para o item B. Olha lá, ó. A formulinha está aí em cima, bonitinha para você. Considerando uma taxa de juros de 1% ao mês, parcelas fixas de R$ 500 e N igual a 49, calcule o valor financiado V obtido por meio do modelo matemático apresentado. Então vamos pensar um pouquinho. Quais são os dados que eu tenho? Taxa de juro, 1% ao mês. É o J. J conhecido. O que eu tenho? Parcela fixa de R$ 500. Quem é os R$ 500? É o P, é a parcela fixa do financiamento. N igual a 49. N é o prazo, são quantas parcelas eu vou pagar. Ele quer o valor financiado que quitaria em a 1% ao mês, seria quitado com 49 parcelas de R$ 500. Ok? Então, vamos substituir na expressão que ele te deu. Então, vamos lá. Você sabe quem é V? Não. O que você conhece? P, parcela, R$ 500. J, que é a taxa de juros de 1% ao mês. E o N, que é quanto? R$ 49. Então, tá aí, ó. 500, 1 mais 001, porque é 1%. 1/100º. Duas casas decimais, 0,01. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até o 49º mês. Arrumando um pouquinho isso aqui, todos os denominadores são 1,01 elevado a uma certa potência. Então, está aqui. Agora, vamos olhar para isso aí. Você conhece alguma sequência nesse jeitão aqui? Exatamente. Isso é uma PG. Aliás, juro simples, você normalmente cai em PA. Juro composto, que é o caso, você cai normalmente em PG. Então, a PG de primeiro termo, 500 sobre 1,01. Agora, com calma. Esse cara multiplica por quanto para aparecer esse? Exatamente. Por 1 sobre 0,1. Então, tá aí, ó. 1 sobre 1,01. Né? Eu falei 0,1, não. 1 sobre 1,01, que seria 1,01 a menos 1. Eu já coloquei uma potência assim, porque eu estou olhando aqui nos dados, ó. Olha como aparece aqui, ó. 1,01 elevado a alguma coisa. Então, esse cara eu já conheço. E o que eu quero? O valor financiado. O que é o valor financiado? É a soma de todas as parcelas. Ok?
Só um detalhe, você está trazendo essas parcelas para o presente, tá? Então, quando você divide por 1,01, ó, a primeira parcela você vai pagar daqui a um mês. Então, vai estar embutido um juro de 1,01. Você divide para tirar o juro e trazer a valor presente. A primeira parcela um mês só, a segunda 2 meses, a terceira 3 meses, assim sucessivamente. Ok? Lembra da formulinha da soma da PG? Tá aí, ó. A1, razão elevada a n menos 1, razão menos 1. O que você conhece aqui? O A1, o Q e o N. O que você quer? O valor financiado, que é a soma de todos esses valores aí. Então, vamos substituir? Vamos lá. A1, 500 sobre 1,01. Razão, 1 sobre 1,01, que eu escrevi como sendo 1,01 elevado a menos 1. Razão elevado a n, quantidade de termos, que é 49, menos 1 sobre a razão, 1,01 a menos 1, menos 1. Se achou? Bora lá. Arrumando um pouquinho essa expressão, o que eu vou ter? Olha lá. Aqui, eu inverti a subtração. Professor, mas aí você inverte o sinal. Só que eu inverti em cima e também inverti embaixo. A única coisinha a mais que eu fiz, potência de potência, eu multipliquei os expoentes, o menos 1 vezes 49 virou menos 49. E esse 1,01 elevado a menos 1, eu coloquei 1 sobre 0,1. 1,01. Ok? Continuando, o que você vai ter? S49, atenção, o 500 vai multiplicar esse cara aqui em cima. Esse 1,01 elevado a 0,49, elevado a menos 49, está aqui em cima, ó. 0,614119. 0,614119. 1 menos ele, dividido por 1,01 sobre 1, aqui eu já fiz o MMC. 1,01 divide por 1 dá 1,01, vezes 1 o próprio. E 1,01 por 1,01 dá 1 vezes 1. Está aqui. Posso cortar esse 1,01 daqui com esse 1,01 daqui? Posso. Então aqui vai sobrar o quê? 500 vezes essa subtração que dá 0,385881, dividido por 1,01 menos 1 dá 0,01. Multiplicando no numerador, você vai ter o quê? 192,9405, dividido por 0,01, que é um centésimo. Dividir por um centésimo, você multiplica pelo inverso, que é 100. Então, o valor financiado a 1% ao mês, com uma parcela de R$ 500 em 49 meses, é um valor presente de R$ 19.294,05. Ok? Só uma observação. No começo do exercício, ele tinha falado que numa calculadora ele colocaria o n igual a quanto? 49, que é o primeiro número superior, é o primeiro número inteiro superior ao prazo dado quando ele é quebrado. Então, daria 48 e pouco, por isso os R$ 294,05 a mais aqui. Que para a interpretação do exercício, essa análise seria dispensável. Ok? Bacana. E agora vamos para o item C. Assumindo que ele não precisa ser inteiro no modelo matemático apresentado, eu não estou preocupado com o número inteiro de prestações, encontre N para um valor financiado de R$ 19.000, que será pago em parcelas de R$ 500 a uma taxa de 1% ao mês. É o mesmo prazo, mesmo valor da parcela e mesmo juros do anterior. Então, óbvio que a resposta vai ficar próxima, só que aqui teremos um problema. Vamos resolver. No item C, a resposta pode ser apresentada em função de logaritmo. Então, vamos lá.
que eu tenho? Uma PG. Primeiro termo, 500 sobre 1,01, porque é 1% ao mês e a parcela é R$ 500. E o que é esse 19 mil? É o valor que eu vou financiar. Então, eu sei que a soma vai ser quanto? 19 mil. E claro que a razão continua sendo 1 sobre 1,01 ou 1,01 elevado a menos 1. Ok? Então, vamos lá. Tem a soma. É o valor financiado, 19 mil. Quem é o A1? 500 sobre 1,01. Quem é a razão? Eu achei melhor colocar assim na forma de fração. 1 sobre 1,01 elevado a n, menos 1 sobre 1 sobre 1,01 menos 1. Melhorando um pouquinho isso aqui, dá uma olhadinha lá o que eu fiz. Ó. Eu só inverti a subtração em cima, inverti a subtração embaixo. Troco o sinal em cima, troco o sinal embaixo, menos com menos dá mais. Não modificou absolutamente nada. E agora, vamos lá. A única coisa que eu fiz é no denominador fazer o MMC. Entre 1 e 1,01 é 1,01. 1,01 divide por 1 dá 1,01. Vezes 1 dá 1,01. 1,01 divide por 1,01 dá 1 vezes 1, o próprio. Então, esse cara vai dar o quê? Embaixo ficaria 0,01 dividido por 1,01, que vai cortar com esse denominador 1,01 aqui de cima. Ok? E se eu estou querendo o valor de n, eu vou isolar o n. Então, o que eu posso fazer agora nesse momento? Ó? Esse 0,01 que está dividindo aqui, poderia passar para lá multiplicando. 0,01 é um centésimo. Quanto é um centésimo de 19 mil? Você corta 2 zeros, fica 190. Aqui deixou 500, 1 menos 1 sobre 1,01 elevado a n. O 500 está multiplicando todo o segundo membro da igualdade, então ele pode passar dividindo para cá. E 190 dividido por 500, de novo, olha que bacana, dobra em cima e dobra embaixo. Daria 380 por 1.000. 380 por 1.000, 38 por 100, 3,8 por 10, 0,38, que é o que está aqui. 1 menos 1 sobre 0,1 elevado a n. Esse cara está negativo e esse cara é o cara que tem o n, eu vou trazer ele para cá. 1 menos o 0,38 positivo vai negativo. Então vai ficar 1,01 elevado a menos 1, porque é o inverso dele. Elevado a n fica menos n. E 1 menos 0,68 dá 0. Desculpa, 1 menos 0,38 dá 0,62. Agora, olha que interessante. 1,01 elevado a quanto para dar 0,62? Não sei. No item C, olha lá no enunciado, a resposta pode ser apresentada em função de logaritmo. Então, quando você pergunta 1,01 elevado a quanto dá 0,62, é perguntar qual que é o logaritmo de 0,62 na base 1,01, que é o que nós vamos representar aqui. Ó. Passei para logaritmo. Se essa passagem foi muito ruim para você, ó, lembra a definição de logaritmo? O que é base é 1,01, passa para lá, carrega esse cara como expoente, que daria 1,01 elevado a menos n, igual a 0,62. Ok? Cuidado que aqui o n está negativo. Então eu passaria ele para lá, passo o log para lá, e o logaritmo vai ficar negativo. E isso seria uma resposta? Seria, porque inclusive o exercício falou, né? A resposta pode ser apresentada em função de logaritmo. E ele não especificou em que base. Mas a base mais usada para logaritmo qual é? Base 10.
Lembra como é que se muda a base? Você faz uma divisão de dois logaritmos na nova base que você quer. Quem está em cima, vai em cima. Quem está embaixo, vai embaixo. Então, esse n seria menos logaritmo de 0,68 sobre logaritmo de 1,01. E só para fechar com o comentário que eu fiz no começo da questão, que jogando na calculadora ele dá 49, isso é uma conta que você não tem condições de fazer sozinho, sem nenhuma informação, tá? E não precisaria fazer. Mas se você jogar esse valor numa calculadora, vai dar 48, alguma coisa. E a calculadora dá o 49, que é o primeiro número inteiro superior ao resultado. Ok? Questãozinha um pouquinho mais trabalhosa de logaritmo? Concordo. Fez essa? O que achou da resolução? Põe no comentário aqui embaixo. E se gostou, deixa um positivo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que em breve teremos aí o início da correção do Enem agora, 2025. Beijo grande, obrigado pela sua atenção. Até mais.